Fazer leitura. Requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, ao cumprimentá-los, aproveito o ensejo para pedir às vossas excelências a aprovação deste requerimento, onde solicito o envio de ofício ao senhor Divino José Nunes Borges, secretário municipal do Meio Ambiente, pedindo informações sobre qual a orientação e fiscalização da propaganda volante em nossa cidade, pois o assunto consta na Lei Complementar número 45/2018, de Orizona, que institui o Código Municipal do Meio Ambiente, em seu capítulo 7º, artigo 164, em diante. Como justificativa, entendo que é necessário acompanhar e fiscalizar os sons nas ruas de nossa cidade, para que ocorra dentro dos padrões estabelecidos, a fim de não incomodar ou prejudicar escolas, hospitais, comércios, descanso de quem trabalha à noite, enfim, respeitar todo cidadão orizonense. Agradeço desde já a atenção dispensada a este requerimento. Plenário da Câmara Municipal de Orizona, aos 20 dias do mês de maio de 2025, vereadora requerente Daniela Maria de Oliveira e Silva. Discussão. Senhor presidente, caros colegas, cumprimentar o secretário de esporte, que hoje está prestigiando a gente, creio que não vai usar a palavra, o Pedro também, servidor da prefeitura. Quanto a esse requerimento, eu fui procurada por algumas pessoas com a questão do volume dessas propagandas volantes, está bem alto aí na cidade, e eu confesso que como eu fico lá na empresa trabalhando, eu nem teria domínio para reclamar. Estou reclamando, passando esse assunto em nome de cidadãos que me procuraram, e até esses últimos dias aí, nós tivemos nas redes sociais, um bate-boca ali quanto à questão do carro do picolé, que realmente incomoda a questão da altura do som. Não é contra ter o som, porque o comércio, os próprios que fazem esse trabalho, depende disso. Nós estamos falando apenas da regulamentação, da altura do som, a gente sabe que hoje tudo é medido, tem um aparelho. Na verdade, quando eu estive hoje na secretaria, a pauta principal era essa, eu fui verificar como era a questão, e o secretário me colocou que, inclusive, o aparelho que faz essa medição já está calibrado para essa finalidade, que, inclusive, eles já fizeram algumas ocorrências, então eles têm feito alguma coisa nesse sentido. Mas eu estou oficializando aqui o meu pedido para atender a calmaria aí dos populares que me procuraram sobre esse assunto. Mais algum vereador? Vereador Flávio Dias. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, nobres colegas vereadoras. Boa noite a todos vocês que fazem aqui presentes, secretário de Esporte Rinaldo. Boa noite a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Requerimento de grande valia, mas eu acredito, Daniela, que pela quantidade de carros volantes que a gente tem aqui, pessoal que faz propaganda volante, eu acho que não custava muito chamá-los, convidá-los para poder participar de uma reunião juntamente ali com o secretário do Meio Ambiente, para que eles pudessem ali abaixar o volume do seu som. Eu acho que uma fiscalização assim rigorosa em cima deles, eu acho desnecessário. Eu acredito que uma boa conversa, um bom diálogo, são todos trabalhadores, são pessoas que a gente conhece aqui no nosso município, está ali rodando com seus carros para poder sustentar suas famílias. E essa questão do som alto, muitas vezes até o contratante pede que aumente o volume um pouco para as pessoas poderem ouvir melhor. Então eu acredito que seria muito mais viável não fiscalizá-los. Eu acredito que nós temos aí uma meia dúzia de carros que faz propaganda volante. Eu acho que o requerimento poderia ser no sentido do secretário poder convidá-los para uma boa prosa, e ele pedir ali amigavelmente ali para que eles pudessem abaixar o volume. Irei votar favorável no seu requerimento, mas eu acredito que o requerimento poderia ter saído aqui nesse sentido. Obrigado, senhor presidente. Caro vereador, deixa eu só responder, porque às vezes a gente coloca alguma coisa e é mal interpretada. É fato que o nosso intuito não é prejudicar os trabalhadores de carro volante, tanto que a maioria deles são nossos amigos, e a questão não é nesse sentido, é apenas de regulamentar. E em visita lá na secretaria, eu pude entender o trabalho deles,
pode ver que no requerimento eu escrevi, inclusive, qual a orientação que eles dão, porque eles já fazem esse trabalho de chamar, inclusive já chamaram alguns para conversa, tá? E não é com o intuito de multá-los, não é esse o objetivo nosso, não. Nosso objetivo, inclusive com o agente fiscal, que a gente esteve conversando, ele mesmo ainda colocou o desejo dele de trabalhar de forma educativa. Então, assim, não... Às vezes a gente apresenta uma coisa com uma intenção e tem esse mal-estar, diríamos até um mal-estar político, né? Quer prejudicar alguém, não é esse o foco, gente. O foco é orientar, que está falando no requerimento, né? Conversar, se for necessário, infelizmente, tem que tomar outras medidas, porque o certo é certo, mas não é esse o foco, não. O foco é resolver, padronizar e agir ali de acordo com a legislação. Senhor presidente, eu acho que a nobre colega vereadora interpretou mal a minha fala. Em nenhum momento eu disse que a senhora está tentando prejudicar ou perseguindo alguém politicamente. A senhora já mudou totalmente aí a conversa. Eu disse que o seu requerimento poderia sair daqui no teor de convidá-los, o secretário convidá-los para uma conversa. Não havendo essa boa conversa e não respeitando, aí tudo bem. Agora a senhora mudou o assunto aí, dizendo que, perseguição política, não sei o que, eu não falei nada disso não. Obrigado, senhor. Vereador, não é política partidária não, tá? É política que a gente tem que fazer essa atenção com o cidadão, né? Tem que proteger, tem que ajudar, é nesse sentido, tá? Mas eu mantenho, até porque eu já estive em visita lá, nós já conversamos, e o objetivo não é multá-los. O objetivo é orientar e, se necessário, né, ter outras medidas, mas não vai chegar a esse ponto, eu espero. Mais algum novo vereador? Vereador Ronaldo? Senhor presidente, eu acho que o requerimento da vereadora é muito importante mesmo, porque eu também sou cobrado, né, por esse mesmo motivo, né? O pessoal pedindo a regulamentação, achando muito alto o som, realmente é muito alto mesmo, alguns, não todos. Mas, inclusive, o picolé mesmo, que você falou, o picolé é muito escandaloso. E a questão de som alto nem sempre quer dizer que resolve. Vamos pegar um exemplo aqui. Quer um exemplo maior de longevidade do que o doce de Nerópolis? Não existe. Mais de 30 anos atuando em Horizonte, toda sexta-feira, a voz mais tranquila. A gente acha que até o pastor Edilson, né, que está fazendo a narração, né? Educado, né? Assim, polido, uma voz polida. Não tem esses escândalos que a gente está acostumado, né? Inclusive, algumas lojas, eu já vi pessoas falando assim, eu não compro aquela loja de raiva, tanto que esse povo fala alto, tudo isso aqui lá. Então, assim, serve até para alerta, até para as lojas, para os lojistas, para poder pedir ao seu anunciante que, né, modere, né, nas suas propagandas. Realmente tem algumas muito exageradas mesmo. Senhor presidente, gostaria de comentar, eu acho importantíssimo assim, esse debate. Eu vejo alguns gargalos na questão do fiscalizar, por exemplo, nós temos aí a proibição de fogos de artifício. Como é que fiscaliza algo nesse sentido? É uma lei que gerou um debate, discussão e tudo, mas ficou inócua, porque como fiscaliza? Principalmente em época de jogo, de política, de algum momento importante, solta-se fogos aí, a dificuldade de fiscalizar é grande. Mas eu acho extremamente necessário nós possamos regulamentar, sim, a questão do carro do picolé. Lá em casa, na hora que eu ouço ele, eu já aumento o som, porque o problema não é nem o som dele, é os meninos ouvir, né? Ele me perturba a gente. Mas, eu queria fazer um adendo, um comentário, e falar da importância também deles desconfiar. Alguns, principalmente aqueles não gravados, aquele que vê o locutor em cima do veículo e tudo mais. Eu, inclusive, vou legislar sobre isso, proibindo que, em frente de casas de velórios, eles tenham respeito, né? Eu vivenciei isso no dia do velório da minha mãe, né? O cara lá mal gritaria na porta lá e parece que o carro emperrou lá na porta, que ficou gritando lá toda hora. Então, você acha que falta, né? Já é proibido em de escola, de hospital. Acho que se a gente puder legislar nesse sentido, na frente de casas de velório também. Mas eu acho o debate importante, vereador Flávio, importantíssimo. Não é sobre, às vezes, perseguir ou chamar somente para conversa. É importantíssimo também a questão da educação. Mas quando nós falamos de trabalhadores que vêm de fora, que aí esse não tem como você chamar aí para conversar, né?
E aí, mas é um requerimento assim que no final de semana, a quem recorrer, a quem ligar, né? Eu não sei, eu não acredito que nós teremos uma fiscalização nesse sentido, não. Sabe? A quem ligar, quem que vai estar disponível, você ligar e falar, ô, o cara está passando aqui, o cara do picolé está passando aqui domingo, 4 horas da tarde na minha porta. Eu duvido a gente ter uma linha de contato que nós podemos ligar e ser solucionado. Assim como as pessoas reclamam frequentemente quando soltam fogos. Ligar para quem? E realmente a Secretaria de Meio Ambiente, que é a responsável por isso, teria que se organizar nesse sentido, de como atender. Porque dizer que precisa fiscalizar e tudo, nós fazemos isso aqui sempre. Né? Eu tenho uma grande crítica com relação a soltar água nas ruas, precisamos fiscalizar. Fiz diversos requerimentos aqui pedindo para que o código de postura do nosso município fosse lá de frente à paradinha do pastel lá, onde tem um empresário prejudicando a passagem lá, de frente à paradinha do pastel. Até o momento ninguém foi lá. Continua do mesmo jeito. Então assim, questão da água, ninguém fiscaliza, ninguém multa. A vereadora Daniela, o vereador Ronaldo estava lá na conferência do meio ambiente, o próprio prefeito falou sobre essa dificuldade, falou da casa comum, falou da necessidade da gente fazer algo, mas ninguém faz nada. Só falar que precisamos fazer não é suficiente, algo precisa ser feito. Então, ou fiscalizar, falar que tem que fiscalizar e não fiscalizar é o grande gargalo, acho que, de uma administração como um todo. Nós precisamos, eu acho que antes de tudo, antes de requerer como fiscalizar e fazer isso dessa maneira, é saber como fazer, sabe? Criar um meio, um contato. Hoje a população tem dificuldade de ligar para a prefeitura e conseguir falar com alguém para marcar uma reunião. Então, como que a quem ia ligar? Para a polícia militar, se eu ligar falando um negócio desse, eles não dão nem embora. É perigoso bloquear. Então, acho que é importantíssimo o debate. Eu acho que abre precedentes para um debate mais amplo aqui, uma audiência através da comissão do nosso vereador Ronaldo, da comissão do meio ambiente. Mas eu acho que o foco intrínseco aqui é a questão de como executar. Acho que essa questão do vereador Flávio falou é totalmente possível pelo seguinte: há algum tempo, em época que podia fazer propaganda política, volante, eles não passaram da porta do fórum, porque o juiz local determinou que tinha uma certa distância que não era para passar. Então, tipo assim, é gente que consciente do que pode estar fazendo ou não, né? Então, se conseguir reunir, conversar, pedir, né, que amenize, né, talvez surta, né? Senhor presidente, entendo a fala dos novos colegas e também entendo nessa parte do pessoal que vem de fora. Rapaz, no meu entendimento, seria uma perturbação de sossego. Eu mesmo posso ser o fiscal. Você direciona ali a polícia militar, que peça eles, né, para poder abaixar o volume ali. Eu acho que não é difícil de resolver esse problema, não. Tá? No meu entendimento, não é um bicho de 7 cabeças. Acredito que aqueles que moram aqui na cidade, a gente consegue ali ter um diálogo, onde eu acredito que eles vão respeitar, até porque existe a lei que hospital, escola, enfim, várias outras, né, casa dos idosos, tem que ter um limite, né, do volume ali. Então, aí esse pessoal que vem de fora, é fácil, eu mesmo, qualquer cidadão pode chamar ali a polícia, está muito alto, está perturbando, né? Então, eu acredito que hoje nós temos que deslocar funcionários da prefeitura para fiscalizar esse, eu acho desnecessário. Obrigado, presidente. Só para finalizar esse debate inicial, né, porque com certeza é um tema assim, de mais discussão. Vereador Flávio, na verdade aqui eu estou pedindo informações de como é feito o trabalho deles. Eu não estou mandando, pedindo que fiscalize, eu quero saber como é feito o trabalho deles. É isso que está escrito aqui no documento. Na visita, eles até me passaram o telefone de contato assim, para denúncias, né, para a gente poder estar ajudando nessa parte, mas realmente o nosso agente fiscal trabalha em horário comercial, né? E como o senhor bem disse, claro que é papel de todos nós. Eu às vezes me pego pensando que nós como vereadores, muitos assuntos que a gente traz aqui
como o senhor disse, a gente poderia atuar em loco, né? Em alguns assuntos, outros não demandam, né? Mas em alguns assuntos orientativos, com certeza, nós temos inclusive poder para estar melhorando a nossa cidade e as questões. Tá? Em votação.